seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos, irmãos, reunidos neste dia para mais uma live, onde nós vamos adorar o Senhor nosso Deus, cultuar o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Hoje, irmãos, o nosso culto, ele traz por tema: como sentir paz em tempo de pandemia. É o tema do nosso culto nesta noite. E nós estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos, os nossos diáconos, irmão Rodrigo e o irmão Luiz, que nós estaremos falando sobre este tema, que é muito importante e ao mesmo tempo é atualíssimo, porque nós estamos vivendo a pandemia. Mas independente de todas as situações, nós vamos observar que nós conseguimos paz. Então quero convidar você nesta noite para nós fazermos uma palavra de oração ao nosso Deus. Nós vamos em seguida adorar o Senhor nosso Deus com alguns louvores, e logo após nós estaremos tratando desta palavra, conversando com os irmãos, conversando com a igreja a respeito deste assunto. Antes de orarmos, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Está conosco o evangelista irmão Ismar, nosso companheiro de lida, que tem nos ajudado muito aqui nesse tempo. Está conosco também o irmão Rubens, está conosco a irmã Marluce, diaconisa da igreja, e está conosco a missionária Adriana. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, e adorar o nome do Senhor, cultuar. É momento de culto. Deixe as coisas que você estava fazendo de lado e vamos, neste momento, cultuar ao nosso Deus. Bondoso e eterno Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui nesta noite, Senhor, Te adorando e glorificando o Teu nome. Senhor, nós vemos, Senhor, para falar da Tua grandeza e do Teu amor, ó Pai.
Receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, os teus filhos que estão em casa, Senhor. Ó Pai querido, e que também, Senhor, agora pararam os seus afazeres para, Senhor, cultuar e adorar o teu nome. Que eles venham ser agraciados com a tua presença. Que a alegria do teu Espírito Santo esteja sobre cada vida e sobre cada coração. Eterno Deus, nós assim iniciamos o nosso culto, Pai, sabendo que tu és o Deus que opera maravilhas. Senhor, que tu és o Deus que fala conosco e que acalma o nosso coração. Por isso nós oramos e iniciamos este culto em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar o irmão Rubens para louvar ao Senhor com louvor. Amém. Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o louvor da harpa cristã 198. Jesus, o bom amigo. Não há nada melhor, né, do que nós passamos esse período ao lado deste amigo que é Jesus. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador, amador, meu protetor do mal, sou homicídio de minha tomacia. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicito de minha tomacia. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo
Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, como é bom servir a Deus. Que alegria que nós temos de poder ter a segurança em Deus, né? E Ele está presente em nossas vidas. Glória a Deus. E Aleluia. Ele é o nosso amigo, o amigo mais chegado que o irmão. Glória a Nós Deus. vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, que a Colise Irmã Marlúcia vai estar louvando ao Senhor. E você que está em casa, nós que estamos aqui, neste momento, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Talvez você possa perguntar assim, mas eu não vejo os irmãos dando oferta. Nós estamos ofertando, irmãos. É que nós fazemos isto pós a live, para que não fique um tempo assim diferente na live, tá certo? Mas nós reservamos também a nossa oferta, nós reservamos também os nossos dízimos e fazemos isto com alegria, como a palavra de Deus nos orienta que façamos, né? Então quero que você aí na sua casa, quero pedir para você que também reserve a sua oferta, reserve o seu dízimo. E como eu tenho dito em todas as nossas lives, durante os nossos cultos, a transmissão da nossa live, nós estamos aqui no templo. Você pode vir aqui, passar aqui, deixar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode enviar a sua oferta através das nossas contas bancárias, da igreja, da nossa sede. Lembrando, irmão, se você fizer a transferência bancária, é importante que você nos envie o comprovante, para que a sua oferta, o seu dízimo, venha a ser computado, tá certo? Então nós vamos neste momento adorar a Deus com mais um louvor. Irmã Marlúcia louvando ao Senhor. Pai Senhor, para todos uma boa noite. Estamos aqui, né, para adorar o Senhor e digo de ser louvado. Aleluia. Creia que Ele vai fazer milagre na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. 3. Vamos adorar o Senhor. Você está falando cedo? Aumenta um pouquinho. Isso.
seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é o Deus de vitória. Meus irmãos, nós vamos agora adentrar na palavra, no tema que nós escolhemos para discorrer nesta noite. Como sentir a paz, ou como viver a paz em tempos de pandemia. Antes, porém, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de contribuir para a obra do Senhor, o nosso Deus. Você que é dizimista, você que é um ofertante, tenha certeza que você é uma pessoa agraciada pela presença de Deus na sua vida, no sentido da disponibilidade que você tem de servi-lo, inclusive com a sua fazenda. Tenha certeza que as bênçãos do Senhor continuarão sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós queremos nesta noite ler um texto bíblico, e assim nós vamos dar início à palavra de Deus nesta noite. O texto que eu escolhi é apenas um versículo. Irmão Rodrigo, irmão Luiz, eu já vou tomar aqui, eu vou ler o texto bíblico. Amém. E eu já vou começar falando. Eu ouvi uma palavra na terça-feira última, e eu peguei para mim esta palavra. A pessoa disse assim: olha, o melhor é ser o primeiro, porque depois você deixa para os outros. Mas nós não queremos isso. Nós queremos, o nosso intuito é que esta palavra penetre nos nossos corações e que nós venhamos sentir esta paz. Amém. Mesmo em tempos de pandemia. Então, o versículo que eu escolhi para nós iniciarmos este nosso bate-papo está no Evangelho de João. E se vocês perceberem, esses últimos dias o Evangelho de João tem passado pela minha mente e pelo meu coração, né? Na última terça-feira passada nós falamos sobre o Evangelho de João, né? Quando Pedro diz a Jesus: a quem iremos? Só em ti há palavras de vida eterna. Então hoje nós vamos continuar lendo o Evangelho de João, porém no capítulo 14, capítulo 14 do Evangelho de João, apenas o versículo de número 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Estas são palavras de Jesus, dita aos seus discípulos em um momento que ele faz promessas. Capítulo 14 é um capítulo em que Jesus faz uma promessa de que ele não deixaria os seus órfãos. Ele fala da vida eterna, ele fala de morada eterna, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele fala do envio do Consolador, do outro Consolador, né? E ele fala que o Espírito Santo que seria nos enviado nos faria lembrar de todas as palavras que ele havia dito. E agora no versículo 27 ele nos traz esta promessa, a promessa de paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E aí ele diz assim: olha, não atemorize o vosso coração e não se turbe, não fique turbado, extremamente preocupado. Como nós estamos falando de paz em tempo de pandemia, nós podemos falar que a pandemia é uma das crises, ou das grandes crises, que o ser humano atravessa. É tanto assim que nós temos pouco conhecimento de pandemias na história da humanidade. A história da humanidade fala-nos de algumas pandemias, mas elas são poucas. Mas todas as vezes que surgiram, ela trouxe dificuldades grandes para a sociedade. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia que cada dia
as notícias que nos chegam, elas, se nós deixarmos, elas vão nos atemorizar. Elas vão afligir a nossa alma. E aí este tema que nos foi proposto é um tema bastante pertinente para este momento. Porque nós precisamos de paz. A humanidade precisa de paz. Os nossos governos precisam de paz. O nosso sistema de saúde precisa de paz. Porque a paz, ela nos traz tranquilidade de alma. Este é o significado pleno da palavra paz. Tranquilidade de alma. Infelizmente, isto está faltando na humanidade atual. Antes de nós vivermos esta pandemia, nós tínhamos alguns outros índices que nos eram apontados pelos meios de comunicação. Hoje esses índices estão um pouco obscuros, porque a pandemia tem tomado conta do noticiário. Mas nós sabemos que o índice de suicídio, ele é muito grande. Ele é muito grande. E este mal que é o suicídio tem assolado todas as classes sociais. O rico, o pobre, o que tem conhecimento, o que não possui conhecimento, e o religioso, o não religioso. Porque o suicídio, ele demonstra claramente que aquela pessoa não possuía paz. E faltava tanto a paz da vida daquela pessoa que ela não conseguiu manter-se viva. E ela determinou em si mesma de acabar com a sua vida. Então vejam que como é importante para nós vivermos a paz. E aí eu me perguntei, mas Senhor, muito que bem, eu acredito piamente na Tua palavra. Mas como é que nós conseguimos esta paz em tempos de pandemia? Em tempos de crises exacerbadas, crises enormes. Como é que nós vamos conseguir esta paz? E aí Deus, então, conversando hoje na empresa, Deus falou comigo sobre o texto bíblico, ou melhor, Deus falou sobre 3 textos bíblicos, mas eu escolhi apenas um, porque nós dissemos aqui que teríamos um tempo, vocês lembram disso? E eu não posso infringir no tempo. Mas eu me lembrei de quando o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira apostólica, ele foi levado de navio para Roma. Eu me lembrei desse texto. E está lá no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. E o texto bíblico diz que Paulo, assim como todas as pessoas que estavam naquele navio, sofreram um grande revés, que foi uma forte tempestade. Em algumas versões diz que foi um grande furacão que assolou aquela embarcação. E aquela situação gerou na vida daquelas pessoas uma dificuldade enorme, a ponto de que eles abriram mão de suas próprias vidas. Se nós formos ler o texto, eles estavam muitos dias sem se alimentar. Eles estavam vivendo tempos terríveis. E o que foi necessário naquele momento? O que foi necessário naquele momento, e aqui é o meu pensamento a respeito de como ter paz em tempos de pandemia, o que levou aqueles homens a uma vitória foi a fé. A fé. Mas a fé de um só homem. A fé de um só homem. E aí eu, pensando sobre isso, eu fiquei, meu Deus, olha o papel da igreja. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, nós, irmãos, somos
o canal desta paz que o mundo precisa. Esta paz que Jesus diz para nós: olha, eu deixo a vocês esta paz. Aleluia, glória a Deus. Todos estavam desanimados, e de repente o apóstolo Paulo se levanta, e ele era um prisioneiro daquela embarcação. Ele se levanta e diz assim: olha, vocês precisam se animar, vocês precisam se alimentar, vocês precisam reagir, vocês precisam ter uma reação. E aí alguém pergunta assim: mas como um homem que é prisioneiro, um homem que está certo de se apresentar a um tribunal, e muito possivelmente depois a história diria que ele seria condenado, como é que ele pode, em meio a essa turbulência, se levantar como um homem de fé? E aí eu digo, em tempo de pandemias, a paz se encontra em Jesus, através da fé que nós exercemos nele. Paulo disse àqueles homens: olha, hoje, enquanto eu dormia, o anjo do Deus a quem eu sirvo apareceu a mim, Glória a Deus. e ele disse-me que me é necessário que eu seja apresentado a César. Em uma versão da Bíblia, o anjo diz que, o texto bíblico diz que era imperativo, era uma ordem imperativa de Deus, que ele se apresentasse a César. Ou seja, estava determinado. Mas a paz não vinha nisso. A paz veio em que Deus falou através do apóstolo: nenhuma das vidas que estão contigo se perderá, Glória a Deus. todas serão resgatadas. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque a paz, ela pode ser transmitida. Ela pode ser transmitida. Quando Paulo falou isso àqueles homens, eles sentiram paz. E o furacão, a tempestade continuava assolando aquela embarcação. Mas eles sentiram paz. Que diz o texto bíblico, nós não temos tempos para ler, mas o texto bíblico nos diz que após as palavras do apóstolo, aqueles homens se levantaram, se alimentaram, fortaleceram o seu corpo físico e começaram a oxigenar. Olha que palavra linda é essa. Eles começaram a oxigenar a sua mente. Porque, irmãos, em tempos de pandemia, nós precisamos ter a nossa mente oxigenada com as boas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas boas palavras trouxeram paz aos corações daqueles homens, de forma que eles conseguiram trabalhar para que eles chegassem em um lugar seguro. Então, o que Deus me trouxe nesta noite a respeito de como conseguir paz em tempos de pandemia, Deus falou comigo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E eu quero, com essa palavra, irmão Rodrigo, dizer para o irmão qual é a sua visão a respeito disso. Qual é a sua visão de adquirir paz em tempos de pandemia? Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. O texto que o pastor leu é o que primeiro veio na minha mente também para ler, que ele falou na terça, porque eu tinha guardado, mas Deus me deu uma outra passagem que se encontra em Mateus 7:7, Louvado seja o Santo nome de Jesus. que diz assim: a bondade de Deus, né? O texto nos traz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Somente o 7 e o 8, né? Quando o pastor nos propôs esse tema, né, de dizer
ter paz em um tempo de pandemia, né? No tempo de caos, né? E 2 dias pensando, trabalhando, olhando, conversando com Deus, me deu essa passagem do livro de Mateus, e eu fiquei pensando, buscar e bater, e fiquei meditando, né, o que a gente poderia extrair para ter paz, né, nesse tempo. Que nem o pastor ele falou de Paulo, e Paulo, eu gosto muito de ler Atos. E quando questionaram, né, a Paulo, quando Paulo falou que não ia se perder, aí o barco estava se destruindo, e eu falou assim, os que souber nadar, nada, e os que não souber? Aí Paulo olhou e falou assim, os pedaços do barco vai ficar, você segura nele, mas que não vai perder, não perde, né? Então você tem que ter paz e estratégia, né, irmãos? A gente fica pensando muito nos irmãos que não vêm, não podem vir, né, até a igreja, não podem estar aqui para estar ouvindo a palavra, ouvir mais pela live, mas tem pessoas que gostam de vir, né, de chegar aqui, de sentir a comunhão dos irmãos, né, que isso é muito importante. E eu pensando em casa, até estava conversando com a esposa e com o Davi, eu falei assim, é tão bom a gente estar na igreja, mas é bom a gente estar em casa também e saber que Deus se faz presente aqui, tem que se fazer presente na sua casa em primeiro lugar, né? Porque o que? Nós viemos de casa para a igreja, viemos cultuar a Deus, né? E ter paz nesse tempo, por quê? Vai passar, né? E nesse texto, irmãos, eu encontrei aqui que diz assim, né? Aquele que pede, recebe. Eu fiquei pensando, pastor, nesse tema, aquele que pede, recebe. Jesus, essas palavras são palavras de Jesus, né? Então, no momento que a gente está, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito mesmo assim, até demais, né? Mas a gente procura ter essa tranquilidade, né? E procura a palavra do Senhor. Diz que pedir e recebereis. Aquele que pensa que não tem a paz, pede, porque Deus dá. Jesus, ele falou aqui, né? O texto que o pastor disse, né? Para ter paz, e a paz de Cristo, não a paz que o mundo dá. Porque se você for olhar as notícias que estão aí, se ficar direto olhando as notícias, olhando tudo que eles falam, a pessoa adoece só de ouvir o que está falando de ruim. Então a gente tem que se segurar o quê? Pedir a paz, ter a paz, né? Então, mas como você vai conseguir a paz? Através da palavra de Deus, através da sua comunhão com Deus, né? E ele fala aqui também, ó, buscai e encontrai, né? Você tem que buscar a paz, tem que ir atrás. Você vai pedir, não só pedir, você vai buscar. Pedir e buscar parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Você tem que perseverar. Para buscar você tem que perseverar. Pedir você pede, mas você tem que ir atrás disso. E atrás disso através do quê? Através da oração, através da palavra de Deus que a gente vai buscar, né? E fala mais aqui, ó, e ao que bate se abre. Irmãos, a partir do momento que nós, né, nos encontramos num momento de caos, de pandemia, a gente tem que buscar em primeiro lugar a palavra de Deus, a direção de Deus para tudo que a gente já faz, às vezes a gente até falha, mas tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer na direção da palavra, né? E nesse momento a gente tem que se apegar mais ainda, não só, né, ficar em casa. É bom? Não é bom ficar em casa. Eu estou já há mais de um mês em casa, eu vejo que não é bom. Mas eu tenho paz no meu coração. Por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus me conforta, a palavra de Deus me dá sabedoria, né? E me dá a paz
para passar por esse tempo, né, em paz. Porque a paz é a paz de Cristo, é a paz do Senhor, não a paz que vem do homem, né, as promessas de fazer hospitais, de aumentar os leitos, isso tudo é dever deles fazerem mesmo, mas a paz que a gente tem que encontrar é através da paz de Cristo. E aí também eu já emendo o que foi me passado para o pastor, repassar aí para fazer alguma pergunta. Muito importante essa palavra que nós ouvimos pelo irmão Rodrigo, pelo seguinte: nós compreendemos que a paz que Jesus nos oferece, ela vem de Deus. E nesse texto que você leu, irmão Rodrigo, ela é muito importante, porque Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir, buscar e bater, mas em uma porta que é muito importante, né? Ele está falando aqui da bondade do Pai, de como Deus, Ele cuida de nós, o cuidado de Deus. Então, em tempos de pandemia, essa palavra é muito importante. Eu glorifico a Deus pela forma como Deus lhe deu essa palavra, né? Porque nós olhamos esta palavra aqui e nós só pensamos muitas vezes nas necessidades físicas ou nos bens materiais, né? Mas eu glorifico a Deus porque Deus mostrou para nós nesta noite que a nossa insistência em estar na presença dEle também é caminho de paz. Também é caminho de paz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós temos aqui o irmão Luiz, que está pensando, ele teve aqui a oportunidade de nos ouvir. Agora, irmão Luiz, nós queremos ouvir o que Deus colocou no teu coração a respeito da paz em tempos de pandemia. É com você. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela oportunidade, pastor, e pelo convite que foi dado a mim e ao meu amigo e irmão Rodrigo. Recebemos o convite terça-feira e como manter a paz em meio à pandemia. E eu fui para casa na terça-feira à noite após o culto, pensando nesse tema, que acho que todas as igrejas, acho que já levou esse tema para muitos, como manter a paz. Nosso pastor já falou que a paz é refrigério de alma. E eu estava indo para casa, pastor, e me fez lembrar do culto. E o hino que nós cantamos após a live foi aquele: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E eu me apeguei a esse hino. Se colocar a nossa fé em prática, vai dar tudo certo, pastor. E eu pedia para Deus, para que Deus iluminasse a minha mente, para trazer também esse debate tão gostoso, né? Esse bate-papo, uma palavra. E ele me levou para Romanos 1, 17. Epístola do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 1, versículo 17, que também vai nos falar da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E eu me apeguei a esse finalzinho desse versículo, pastor. Mas o justo viverá da fé. E eu juntei esse versículo com o hino. Basta colocar em prática a nossa fé. Porque vai dar? Não. Já deu tudo certo, né, pastor? Já deu tudo certo, porque a nossa fé está colocada em Deus, que tudo pode. E pensando um pouco sobre a paz, pastor, tem duas maneiras de se viver a paz. Isso é pessoal. A paz, ela pode ser a paz interior e a exterior.
A paz pode ser vivida dentro de nós mesmos. Eu tenho paz dentro de mim, como o Rodrigo acabou de falar. O Senhor tem me dado paz. Que palavra bonita, Rodrigo. Mas também tem a paz, pastor, exterior, que é aquela que está ao nosso redor. Quando tudo está ao nosso redor, está tudo bem. Mas pode ser vice-versa. Ao redor, talvez você esteja em casa, dentro de você, você tem paz. Mas o mundo ao seu redor não tem a paz. Então, existem duas maneiras de se viver essa paz. Essa paz que só quem pode dar é o nosso Deus, que foi o que o pastor leu. Eu vos deixo a minha paz. Não existe outra paz além de Cristo, como nós temos lido. E eu tenho certeza que você que está em casa tem exercitado essa fé. Porque em meio a pandemias, a fé de muitos estão sendo acrescentada. Tem crescido a fé de muitos em casa. Tenho certeza que Deus está crescendo a sua fé pelas experiências que nós, igreja, estamos passando no momento. Eu brinquei até um tempo, um culto dos varões passado, que vai chegar um momento que nós vamos ter que pegar a senha para quando a igreja chegar, a gente falar a senha de número 10, quem é que vai dar o testemunho? Porque o Senhor tem operado em meio a tantas aflições, e cada um está tendo uma experiência individual nesse período de pandemia. E eu tenho as minhas. E o Senhor tem acrescentado. Eu vou usar as palavras que os apóstolos falou com Jesus, né? Senhor, acrescenta a nossa fé. E quem é que não precisa de uma fé acrescentada nos dias de hoje? E eu tenho vivido, pastor, isso na minha vida, na vida da minha família, um pouco sobre como acrescentar a fé nesses momentos difíceis. Muitos que estão me ouvindo agora me conhecem e sabem que domingo passado eu perdi o meu cunhado, um homem de Deus, um grande amigo, um grande esposo, e posso até dizer que um grande cunhado também. Mas o Senhor o levou, pastor. E como foi falado nessa noite, como manter a paz em meio à pandemia? Os médicos detectaram lá, assinaram lá a autópsia, pastor, como Covid-19. Mas não foi a Covid-19 que levou o meu cunhado. Foi Deus que levou ele para si. É assim que nós... Mas isso foi domingo de manhã, pastor. Às 7 horas da manhã, recebi essa notícia. Quantas notícias que tiram a nossa paz, né, irmão Rodrigo? Paz é o refrigério da alma. E se você está sem esse refrigério agora, tenha fé. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso, que vai passar. E eu recebi essa notícia, pastor, para mim anunciar às famílias que o meu cunhado que estava internado partiu para a glória. Quando eu cheguei na casa da família do meu cunhado, que são 2 irmãs e a mãe, e mais um cunhado, eles já tinham recebido a notícia, pastor. De lá da rua já dava para escutar os choros, o clamor, a dor, porque essa dor da saudade também é uma dor que parece que tirou a paz, que tirou o refrigério. Não é diferente. Mas quando a gente coloca a nossa fé em Deus, a gente sente o refrigério de novo. Parece que tem momentos da vida, pastor, que a gente perde esse refrigério, que foi o que aconteceu naquele momento. Eu clamava a Deus, estou te contando isso para que a sua fé seja acrescentada. O que fazer para manter a paz em meio à pandemia? E eu, a chegar naquele portão, escutando os choros da mãe e das irmãs do meu cunhado, eu pedi graça a Deus naquele momento, para levar uma palavra de paz, para que o espírito delas, ou a alma, tivesse um refrigério novamente. Porque tem momentos que a gente perde o nosso chão, vamos falar assim.
Às vezes, você que está em casa, talvez você perdeu a paz porque tem contas a pagar. É natural. Deus conhece a nossa estrutura, né, pastor? Perder a paz não significa que a gente deixou de confiar. É a nossa estrutura, né, pastor? E Deus sabe, conhece a nossa estrutura. Talvez é o desemprego, talvez é uma enfermidade, que a gente perde um pouco o refrigério da alma. Mas naquele momento eu pedi para Deus: Senhor, me concede nesse momento uma palavra para que eu possa levar um refrigério para as tuas filhas que estão chorando neste momento. Nos lembra nos recorda quando Marta foi procurar Jesus, porque Lázaro morreu, né, pastor? Ela estava desesperada. E Jesus veio com uma palavra de paz. Crê somente. E eu chegando naquele momento, pastor, foi o momento mais difícil, como falar assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida. O que falar para uma família que acabou de perder um filho tão querido, um irmão tão querido, um homem que mantinha a casa, para uma mãe, para uma irmã, e para uma filha, que também a filha dele também estava lá. E Deus me levou para a palavra. Eu deixei o povo chorar um pouquinho, se lamentar, e depois eu consegui reunir todos, pastor, na sala, e Deus me deu a palavra do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, que foi o que nós comentamos muito aqui nesse decorrer dos dias. E a palavra, pastor, conseguiu trazer um refrigério para a alma daquelas mulheres. Eu consegui, através do Salmos 23, acalmar o coração daquela mãe, daquela irmã, daquela filha, que estava naquele momento se desesperando. Então talvez você esteja em casa, ou você que está vendo essa live, você esteja um pouco sem esse refrigério. Vou te apresentar a palavra de Deus. A palavra, ela nos volta a ter o refrigério. E depois da palavra, pastor, a gente ainda louvamos a Deus, ainda cantamos o hino. E o louvor também nos ajuda a manter a paz em meio à pandemia. Então entra pela porta, pelo caminho da palavra, pelo caminho do louvor, e com certeza a paz vai estar sempre presente. E a paz tem que ser cultivada, né, pastor? Em todo tempo eu tenho que cultivar a paz dentro do meu lar, dentro de mim mesmo. Quando a gente está... Eu sempre usei essa palavra, esse versículo que me veio à memória. Olha, de fé em fé. Sabe o que isso significa, meu querido irmão Rodrigo? Que a gente tem que ter fé para começar e fé para terminar. É de fé em fé. Nós adentramos nesse período de pandemia, pastor, pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos sair dela também, desta pandemia, pela fé em Cristo Jesus. E ainda mais, Paulo fala assim que o justo viverá pela fé. Então, meu querido, viva pela fé. E você vai ter experiências que você lá na frente você vai falar: meu Deus, o que Deus fez na minha vida no período de pandemia. E esse período, além de acrescentar e você crescer na fé, a gente também, pastor, tem a oportunidade de descobrir o poder de Deus nas nossas vidas, não é isso? E não somente descobrir o poder que a gente não... O que é algo impossível para o nosso Deus? Não é nada. Mas além da gente descobrir o poder do nosso Deus em meio à pandemia, também a gente pode sentir o amor de Deus para com as nossas vidas, para com o nosso lar, a nossa família. Hoje, pastor, depois eu tive a oportunidade de falar para com os meus pais que o genro querido da minha mãe e do meu pai, Deus recolheu. E eu usei
o mesmo caminho que Deus me deu para levar o refrigério para a alma daquela família. Os Salmos 23 e o louvor. Talvez os vizinhos, porque através da internet todo mundo sabia o que estava acontecendo, que o meu cunhado tinha partido para a glória, e não entendesse, pastor. Mas como que a família do irmão Luiz acabou de partir, o Naor, seu cunhado, eles estão cantando. Isso, o mundo lá fora não entende, pastor. Essa paz que o nosso Deus emana dentro do nosso coração, não tem como se explicar, mas sim vivê-la. Não é, pastor? E eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado nessa paz. Eu louvo a Deus, eu tenho cultivado, eu quero aproveitar que estou cultivando a paz, já mandar um beijo para minha esposa, e volta para mim, ela está trabalhando, e garantir a paz de casa. Então, eu falei que não ia falar o nome dela, mas volta para mim, meu amor, vamos continuar cultivando a paz. Meu querido, então, o que Deus me deu no meu coração, quando foi me dado esse convite, como manter a paz no meio da pandemia? Pela fé, de fé em fé. É começando com Cristo e terminando com Cristo. E o justo viverá da fé. Deus abençoe, pastor. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que bom, irmãos, é poder servir a esse Deus. Se nós tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Se nós tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Nós podemos ver aqui nesta noite a harmonia da palavra de Deus. Quando Deus fala conosco dizendo que dele vem a paz, quando ele nos diz que nós devemos crer e não temer, e quando ele diz que nós devemos buscar com insistência, e nós já estamos nos encaminhando para o encerramento, mas só para colaborar com o que nós ouvimos aqui, a paz sempre termina com adoração. Sim. A paz sempre termina com louvor. E enquanto o Luiz estava contando aqui a experiência que ele recentemente teve, eu me lembrei de Israel, quando o rei Ezequias passou por um momento terrível, em que um grande exército estava vindo contra ele. E ele diz, ao ter a notícia, ele disse que não poderia vencer aquela batalha. Mas ele tomou a decisão de buscar, de pedir, de bater. Porque ele disse a Deus assim: olha, Senhor, é um grande exército, eu não posso vencer, mas os meus olhos, ou melhor, os nossos olhos estão colocados em Ti. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, eu vim buscar em Ti. E aí Deus falou para ele acalmar o coração, ele não temer, porque aquela batalha estava sendo transferida de mão. E eu creio nisso nesta noite, irmãos, que nós temos paz em meio à pandemia, porque esta guerra, ela foi transferida de mão. Ou seja, aquilo que era uma guerra minha, sua, nossa, agora está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E Deus diz para nós as mesmas palavras de Ezequias: olha, não temas, porque nesta batalha você não terá que guerrear. Então nós vamos acalmar o nosso coração e fazer como Ezequias fez. Ele colocou os levitas na frente, ele colocou aqueles que louvavam, aqueles que adoravam a Deus na frente. Aleluia. Então eu quero concluir esta palavra nesta noite agradecendo a Deus pela vida dos meus companheiros aqui. Amém. Aqui nós que estamos aqui nesta palavra, os nossos irmãos que estão nos ajudando. Quero dizer para você, em todo tempo, adore a Deus. Aleluia. Em todo tempo, que tenha um hino de adoração nos teus lábios e no teu coração, porque desta forma virá a paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a igreja. Nós queremos dizer a todos os nossos irmãos aqui da Brumado de Minas
estamos com saudades de todos os nossos irmãos. Mas nós estamos crendo que daqui a pouco nós vamos estar juntos aqui, glorificando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos, irmãos, nós queremos aqui, eu vou ler aqui alguns irmãos que participaram da nossa live, e eu vou ler esses nomes aqui, e esses nomes estarão representando todos os irmãos que entraram na nossa live esta noite. Então, eu quero cumprimentar nesta noite a igreja, em nome do nosso irmão Rony Peterson, em nome da irmã Ruth Fernandes, lá de Pouso Alegre. Louva a Deus pela sua vida, Ruth. O irmão Batista está conosco, a irmã Neuza está conosco. Luiz, você é internacional. Ô, glória! Sua avó chegou lá em Boston. Viu, Rodrigo? Nosso irmão Cláudio Ribeiro, lá, que está lá nos Estados Unidos, em Boston, está participando da nossa live. Um grande abraço, Cláudio, a sua família. A nossa irmã Marina, a Pamela, a Sandra, a irmã Sandrinha. Olha aqui, irmão, nós temos um grupo bom hoje. A irmã Rosimeire, a irmã Larissa. Larissa, muito obrigado, você tem me ajudado muito, juntamente com o Bruce. A irmã Célia Vasconcelos, o Eric, a irmã Mafalda, lá de Utinga. A irmã Iraci, a irmã Anitta, lá de Diadema. E também a Kelly, também de Utinga, a minha cunhada. Esses são alguns dos irmãos. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos vocês e eu mandar um abraço, não só para esses que eu li, mas a todos os irmãos que participaram desta live. A irmã Emília, irmã Emília, um forte abraço, minha querida. Estamos alegres de saber que a irmã está assistindo aqui a nossa live. Se eu pudesse, eu ia aí te dar um beijo na testa, irmã Emília, mas não posso. Meus irmãos, estamos encerrando, mas eu quero fazer um pedido aos irmãos que estão nos assistindo. É a segunda vez que nós fazemos um culto de quinta-feira desta forma, e eu gostaria da opinião dos irmãos que estão nos assistindo, se nós continuamos este modelo de live nas quintas-feiras, ou se nós voltamos ao nosso culto tradicional, a nossa liturgia tradicional. Você que está aí na live, dê aí a sua opinião, fale o que você está achando desta forma de culto, e nós vamos estar observando as respostas e tomaremos então a decisão. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos orar, encerrando este culto, nesta oração, meus irmãos. Nós vamos fazer a oração da fé. Eu quero convidar aqui o irmão Ismar, evangelista da igreja, nosso irmão que nos auxilia no trabalho, para fazer essa oração. Nós vamos fazer a oração da fé, nós vamos interceder por todos os nossos irmãos, lembrando os irmãos que nós continuamos com o nosso relógio de oração, nosso relógio de oração. Então, se você deseja orar e não está no relógio de oração, escolha um horário, diga para nós que você está em tal horário, buscando a presença de Deus, e nós estaremos colocando você na nossa lista de irmãos que estão orando. Neste momento nós vamos apresentar a irmã Denise, nós vamos apresentar a irmã Grace e toda a sua família, a Bia, a Beatriz, que está no tratamento, e nós cremos que Deus vai dar resposta satisfatória, e vamos estar, irmãos, intercedendo uns pelos outros. Nós temos o Ismael, nós temos outros irmãos que precisam das bênçãos de Deus. Então, nesse momento que nós vamos encerrar o culto, nós vamos apresentar todos os nossos irmãos e dizendo a todos vocês: nós temos a paz de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Mas o Senhor, irmãos, aí em casa, aqui na igreja, a gente não tem nem palavra assim para expressar, irmãos, a falta que nós sentimos de vocês. Nós crentes temos esse hábito gostoso de abraçar, esse aconchego dos irmãos, isso faz muita falta. Mas
Em breve, irmãos, eu creio que nós estaremos aqui juntos, novamente, em nome de Jesus. Então nós vamos orar, apresentar os irmãos, crendo que, e lembrando, irmãos, que vamos olhar para Jesus, assim como Moisés lá no deserto levantou aquela serpente lá, para que quem olhasse para ela, simbolizando ali a Jesus, ficasse curado daquelas serpentes. Esse mal que está vindo aí, irmãos, que veio aí, mas ele não é para nós, ele está por aí, mas não é para nós. Vamos olhar para Jesus, vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial, louvamos o Teu santo nome nessa hora, Sim, meu Senhor, Deus. gratos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti, te exaltando, te louvando, ouvindo a Tua palavra, Senhor. E agora nós queremos suplicar a Tua bênção divina e gloriosa sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Tem alguns deles, Senhor, que já foram citados de nome aqui, que pegaram esse vírus, mas o poder está nas Tuas mãos, Senhor, para repreender essa enfermidade. Deus bendito, nós te pedimos, Senhor, visita cada um de uma maneira gloriosa, e que a Tua bênção, Senhor, chegue aos lares de uma forma gloriosa, e repreendemos as enfermidades, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Lembrando os irmãos que no próximo domingo nós teremos a Escola Bíblica Dominical e o culto da família às 18h30. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todo sempre. Nós que estamos aqui, os que estão longe, digam amém. Está encerrado. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente